Bom, já estamos gravando, hoje é dia 24 de agosto de 2020. Bom, pessoal, primeiramente eu quero me desculpar aí por não ter conseguido fazer a live na nossa última aula, conforme eu havia programado, mas enfim, né, são situações que a gente perpassa e a gente depende da conexão de internet e muitas vezes ela falha, né? Mas enfim, vamos dar continuidade hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui um link com vocês. Só um minutinho, por favor, para a gente falar, né, a respeito daquelas questões que eu havia deixado. Bom, então aqui vocês estão recebendo a minha tela, né? Aqui nós temos aquela imagem e eu deixei aqui para que a gente discorresse depois, né? 4 questões. Então aqui nós temos 4 questões. Todos responderam essas questões? Pode liberar o microfone, por favor. Sim. Sim, teve alguém que não conseguiu responder? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui se vocês conseguiram alcançar, né, o objetivo a qual seria necessário, né, para essa interpretação aqui. Então vamos lá. Para começo de conversa, antes de continuarmos, responda algumas questões pertinentes à imagem acima. Então vamos lá. Para você, quem iniciou a comunicação no contexto apresentado aí pela imagem e como você chegou a essa conclusão? Cássia, você pode responder para a gente essa pergunta, por favor? Pode liberar o seu microfone. Cássia, libera o microfone, Cássia. Espera aí, deixa eu ver se consigo liberar por aqui. Isso, estou te ouvindo agora. O padrão sendo emissor pedindo para fazer um relatório. Ok, né? Então nós temos aqui o emissor, olha só. Quando nós nos deparamos aqui com essa imagem, né, eu consigo perceber que o emissor dessa comunicação é o senhor que está do lado direito, né? E como que eu chego a essa conclusão? Né? Já tem aqui, ó, eu tenho aqui o próprio nome, né, marcando aqui emissor. Então, o emissor é aquela pessoa que vai iniciar a conversa, e nesse caso aqui é o senhor mais velho, né, o senhor grisalho aqui, que está mandando a mensagem aí para o seu receptor. Teve alguém que fez de forma diferente dessa, alguma resposta diferente dessa, ou está tudo da mesma forma? Ou pelo menos parecida? Da mesma forma. Ah, bacana. Se alguém fez diferente, por favor, se manifeste, tá? Que daí a gente faz a correção. Tá ok? Então vamos lá, vamos para a próxima então. Bom, letra B. Qual foi a mensagem transmitida ao receptor daquela comunicação? Explique sua resposta. Vamos lá, Bruna. Bom, boa noite. Boa noite. Eu coloquei que a mensagem transmitida ao receptor foi de um relatório que o emissor está em suas mãos. E a minha resposta eu explico por que eu cheguei a essa conclusão, foi porque está mostrando que o código, né? Código, aliás, que é o que é usado, né, para poder transmitir uma mensagem. Então, por isso que a mensagem foi transmitida, é um relatório. Foi isso, mais ou menos, foi mais ou menos isso. Porque eu marquei no papel aqui e eu não estou achando. Através da imagem aqui presente, consta que a comunicação se inicia devido ao relatório, no qual o omissor tem em suas mãos. Isso acontece porque há uma indicação, né?
no contexto todo aí é uma indicação, que é o código, né? Que é usado para transmitir a mensagem. Muito bem, Bruna. Então a gente percebe que realmente ó, nós temos o emissor aqui, né, do lado direito. E aí eu pergunto aqui, qual que é a mensagem que foi transmitida, né? E a mensagem transmitida é exatamente o relatório, ou seja, ele está solicitando o relatório, né? Então como que eu percebo isso? Olha aqui, ó. Eu tenho esse balãozinho de fala, né? Se eu sei que ele é o emissor, então ele iniciou a conversa. E olha só aqui a mensagem que ele manda. Ele está pedindo ao seu receptor o relatório, né? E eu também consigo visualizar aqui, olha só, na mão dele, né? Ele tem aqui um monte de folhas que pode ser o relatório. E se a gente estender um pouquinho mais essa ideia, né, do contexto todo, perceba que o receptor aqui, ó, do lado esquerdo, ele não está muito feliz. Olha só, ele está apreensivo. Olha, ele está colocando a mão na cabeça, ele não responde. Então, nós poderíamos deduzir que possivelmente, né, não podemos afirmar, nós temos que deduzir que possivelmente existe um problema nesse relatório, ou seja, o receptor enviou o relatório ao emissor e existe algum problema ali, tá bom? Então, muito bem, Bruna, a sua resposta está correta. Alguém colocou diferente disso? Não? Obrigada. Nada. Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. Letra C. Sim. Ok. Então, letra C. Qual foi o canal utilizado pelas personagens para estabelecerem a comunicação? Explique se esse canal foi adequado para o ato, ou seja, se ele foi efetivo para que ambos compreendessem a mensagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que colocar ali é qual canal e se esse canal foi muito bem utilizado, né? Então, quem vai responder é o Biratã. O Biratã está aí? Consegue me ouvir? Consegue responder? Telefone. Eu acho que ele não está sem microfone. Vamos ver aqui outra pessoa. Ah, Elisângela. Elisângela, me ouve? Quem pode responder essa questão para mim, por favor? Marli, você está aí? Está me ouvindo, Marli? Ah, Cássia, vamos lá, Cássia, pode ir. Pode falar, professor. Estou te ouvindo, Cássia, pode falar. Pelo telefone, sim, foi efetivo para uma boa comunicação. Ok, muito bem, Cássia. Então, olha só, né? A pergunta é, qual foi o canal utilizado? O canal, a gente consegue visualizar aqui, olha só, tanto o emissor quanto o receptor, eles estão utilizando o canal, né, para a transmissão da mensagem, o telefone. Ah, professor, mas será que é um telefone sem fio, um telefone celular? Não, não sabemos, né? Pode ser um telefone sem fio, pode ser um telefone celular, enfim. Mas não importa. O que importa é que o canal foi um telefone, né? Muito bem. Aí eu pergunto ainda, será que esse canal foi adequado para que todos compreendessem a mensagem aqui? Então, sim, né? Foi um canal adequado. Então, veja só, ele solicita esse relatório, né? O receptor capta a mensagem, entende e manda para ele. Então, sim, foi efetivo. Né? Então, nós temos que pensar muito nisso. Né? Quando nós efetivamos uma conversa, eu tenho que pensar em qual canal eu vou utilizar. Vamos imaginar assim, olha, daqui a pouco, né, conforme nós havíamos combinado, que depois da live eu iria mandar uma atividade para vocês. Então, no caso, eu vou estar enviando a atividade para vocês, eu sou emissor, vocês são os meus receptores. Agora, pensem bem, será que se eu utilizasse o canal, o aparelho de fax,
para eu me comunicar com vocês por meio dessa atividade, será que ela seria efetiva? Será que essa comunicação com vocês seria efetiva ou não? O que vocês acham? Sim. Você acha que sim? Sim, professor. Sim, é um meio de comunicação também. Bom, É então um meio de comunicação. Então tá. Então eu vou mandar a atividade hoje para vocês via fax, tá? Qual que é o número do seu fax, Cássia? Não. Acho que hoje já não serviria mais Sabe? isso, não. Passado. Hã? Professor, eu não tenho fax. Não tem fax? Olha só. Mas quem tem fax? Eu não tenho. Então, Eu tenho e-mail, professor. Não. Disseram para mim que eu poderia mandar por fax. Eu só quero mandar por fax. Quem é que ainda usa fax hoje em dia? Então, Quem usa olha fax, só. professor? Quem usa fax hoje em dia, né? Então, veja bem, quando a gente vai transmitir uma comunicação, nós temos que pensar muito bem em qual canal que eu vou utilizar. Porque se eu mandasse atividade hoje para vocês via fax, eu tenho certeza que ninguém iria me responder essa atividade. Né? E eu também não conseguiria enviar, porque eu também não tenho aparelho de fax. Eu acho que nem existe mais o aparelho de fax, mas enfim, né? Então, percebam o quanto isso é importante, né? Vamos ver uma outra coisa, que também é um meio de comunicação, mas imaginem só para ver se ele vai ser efetivo. Comunicação. Né? Veja só, eu tenho aqui, eu vou mandar para vocês a atividade hoje, né? Mas só que eu vou mandar via correio. E agora, hein? Será que é efetivo isso? Sim. Hoje não, porque o correio está em greve. Escreve, professor. Olha, então, muito bem. Olha, a gente tem que pensar nessas minúcias. Né? Ó, o Correios está em greve. Né? Imagine só, eu preciso que vocês respondam essa atividade até quinta-feira. Será que essa carta chegaria a tempo? Não. Não, professor, o correio está em greve? Não. Certeza não, nem com o correio não estando em greve. Sim, muito bem. Então, assim, mesmo que os Correios não estivessem aí em greve, não seria efetivo, porque, veja só, eu estou cobrando de vocês uma atividade que é para ser devolvida na quinta-feira. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda-feira. Eu vou colocar no Correio somente amanhã. O Correios aí eles terão aí mais ou menos o quê? 2 ou 3 dias para chegar até vocês. Vocês terão que analisar, estudar. Não vai chegar. Vai demorar mais ou menos uns 15 dias para que essa carta retorne para mim. Bom, Verdade. não é? Então, assim, eu vou conseguir me comunicar com vocês, mas ela não é efetiva. Ela não é efetiva. É muito diferente do formulário, que o formulário, assim que eu finalizo a postagem, todos recebem. Aí é efetivo. Não é muito mais rápido? Professor, certo se eu mandar pelo zap. Tá vendo só? É muito mais rápido, né? Então, Com certeza. Sim, eu consigo alcançar todo mundo no mesmo momento. Então, nós temos que visualizar muito bem isso. Um outro exemplo, para que vocês, né, percebam o quanto é importante a escolha exata, né, a escolha certa do canal, é aquela brincadeira telefone sem fio. Quando a gente faz aquela brincadeira, sempre dá problema. Né? Nunca chega. E olha, o exemplo muito claro disso é a fofoca. Sim. Né? Você pode ouvir alguma coisa aqui. Né? Quando chegar num determinado ponto, a história ela já se converteu por completo. Então, sim, toda aquela situação que era inicial, ela vai ser modificada. Por quê? Porque o canal que está sendo utilizado é né, de boca em boca. E aí as pessoas vão, né, modificando todo o contexto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou 2 ou 3. Muito bem, gente. Estão pegando aí a ideia. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui. A letra D, é isso? É. Muito bem. Então lá, letra Ô, professor. D. Oi. Professor, só mais uma pequena dúvida que eu fiquei na T. Então, no caso,
a imagem tá mostrando, a imagem mostra assim que então o receptor ele entendeu então a mensagem. Sim, ele entendeu. Ele Ah, entendeu. tá. Por causa que eu fico com dúvida, porque assim, pelo gesto que ele tá fazendo e aquele balãozinho que tem em cima com aqueles 3 pontinhos, para mim, assim, eu indico como se ele tivesse ficado meio pensativo, alguma coisa assim, de forma não verbal, né? Que foi só o gesto e o balãozinho, eu tinha entendido que ele não pudesse ter compreendido, mas então esse balãozinho, assim, não, tipo, não tem nada a ver com isso. Então, aqui nós temos que deduzir, né, Bruno? Porque assim, não tem nada evidente, né, dizendo que ele não entendeu. Mas Sim, veja só, vamos entender aqui um sim. pouquinho, né, essa concepção aqui, ó. Ó, o emissor está solicitando um relatório. Vamos entender assim. Ele já tinha enviado o relatório, porque o relatório dele está em Sim. mãos aqui, ó. Então, o emissor, né, o chefe dele, por exemplo, tinha solicitado o relatório e ele já havia enviado. Só que eu, né, visualizando essa imagem, deduzo o quê? Ele está cobrando alguma informação do receptor em relação, né, ao relatório. Então, deve estar faltando alguma informação aqui. E veja que ele está preocupado. Olha só, ele está preocupado. E ele nem consegue responder Sim. ao chefe dele. Então, deu alguma zebra aí. Mas ele entendeu completamente a mensagem. Entendeu? Ah, tá. Então é assim, a questão que é de interpretação. Tipo, a gente pode entender de jeito, mas na verdade eu entendi agora. Ele entendeu a mensagem. Isso, Entendi. ele entende a É que eu mensagem. interpretei de uma outra forma. Entendi. Então, mas nesse caso aqui, né, a gente percebe que ele recebeu, ele pediu o relatório, ele mandou o relatório, ele está visualizando o relatório, mas está cobrando alguma informação do receptor, né? Ele está cobrando alguma coisa aqui. Então, mas o que será que ele está cobrando? Não dá para saber. Ó, perceba bem, ele não Isso. está Tem elogiando. uma postura corporal também, né? Desculpa, não entendi, Cássia. Cássio, eu não entendi o que você disse. E também uma postura corporal que dá a mostrar como ele age, né? Isso, exatamente. Então, veja só, ele não está parabenizando o receptor porque ele está com uma expressão de dúvida, de cautela, né? Ele está apreensivo, né? Então, supostamente, a gente pode deduzir que há algum problema aqui. Qual é? Não sabemos, né? Não está explicitado isso. Então, mas é essa linha de raciocínio que nós deveríamos ter, viu, Bruno? Tá bom, muito obrigada, professor. Ok. Vamos lá, então. Letra D, ainda sobre a mesma imagem e situação, escreva nas linhas seguintes quais poderiam ser os outros possíveis canais que poderiam ser utilizados naquela comunicação, sem que houvesse prejuízo à compreensão dos falantes. Então, olha só, não é para escolher qualquer meio aí, né, de comunicação ou qualquer canal. Tem que ser um canal que não vá, né, trazer prejuízos para aí ambos os participantes dessa comunicação. Quem pode responder essa para mim? Vamos lá. Vamos, pelo menos uns 3 canais diferentes. Eu respondi o Zap, o e-mail no Ok, muito bem. Já foram 2. Zap. Eu também, eu coloquei o e-mail, coloquei aqui a E-mail e o foto, Zap. poderia ter tirado uma foto, né, do relatório mandado, no caso que seria pro Zap. Foi a mesma Ok. coisa, assim. Eu acho que é o mais mais adequado Ou por fala hoje em direta dia. também. Hoje em dia, tudo que está relacionado à internet é rápido, né? Nossa, Então, uma coisa, essa minha tá ruim. né? Então, perceba que quando nós falamos de comunicação instantânea, a internet é o melhor meio, né? Tirando a televisão, Internet. o rádio, né? Logicamente. Mas veja só, né? Eu tenho que perceber se, por mais que ele seja um meio de comunicação, eu tenho que, né, que entender, será que ele é efetivo? Né? Então, hoje a internet é um canal aí de comunicação muito amplo. Então,
Então, nós temos várias ferramentas aí dentro da internet, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos aí o Instagram enfim, né? Infinidades de outros aplicativos aí que serviriam de canais, Então, né? Serviriam aí de canais. estranha coisa de fofoqueiro, professor. Hã? Ah, não, mas tem pessoas que utilizam muito essas ferramentas aí para se comunicar com seus clientes, né? Empresas fazem isso. É que as pessoas subutilizam, né? Facebook ou outras mídias sociais aí, mas elas são muito eficazes quando bem Facebook, utilizadas. Face. Bom, então vamos lá. Deu para entender aí? Alguém ficou com muita dúvida nessa atividade ou está tranquilo? Não. Tranquilo. Ok, então vamos lá, gente. Seguinte, conforme eu havia falado, nós iríamos fazer essa live e eu iria depois disponibilizar uma atividade para vocês. Essa atividade, ela vai ficar posta, aberta, deixa eu ver aqui, quando nós teremos o último dia que nós teremos aula nessa semana. Não decorei os horários ainda. Sexta-feira. Sexta-feira? Tá, então ela vai ficar aberta até quinta-feira. Tá? Sexta-feira tem 2 aulas. Isso, então olha só, vocês terão aí até quinta-feira para realizar essa atividade. Na sexta-feira eu já faço a devolutiva para vocês. Só que assim, cuidado na hora de colocar o e-mail lá que eu vou solicitar o e-mail de vocês. Cuidado na hora de digitar para que não haja erro de digitação, porque se houver, você não vai receber a sua nota, né? Então você vai ficar aí perdido. Então, coloquem lá, porque o e-mail vai ser o nosso canal de comunicação. Então, coloquem o endereço de e-mail certinho para que todos consigam depois obter a nota de retorno, tá ok? Então, cuidado, né? Lembrando que quinta-feira será o último dia. Deu quinta-feira, 10h30, fecho. Quem fez, fez. Quem não fez, I'm sorry. Né? E aí a gente vai para a próxima, tá bom? Então, e aí na sexta-feira eu faço a devolutiva com vocês. Gente, mas é o seguinte, tá? Caso tenham dúvidas aí, principalmente os alunos novos, né? Podem me perguntar, me chamem, porque por mais que nós não tenhamos live, eu vou estar aqui de plantão e eu posso auxiliá-los. Não vou responder perguntas, né? Mas eu posso auxiliá-los aí na questão da atividade, tá bom? Ok, professor. Então, tá bom, então, gente. Vou deixá-los para eu já mandar o arquivo e aí depois a gente volta a se falar na próxima aula, tá ok? Então, boa noite para todo mundo. E já boa noite. Já eu mando essa live. Boa noite, professor. Para que vocês obtenham. Boa noite, professor. Boa noite. E para que todos os outros também assistam. Boa noite, professor. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom frio. Amém. Amém. Igualmente. Amém. Igualmente. Tchau, tchau. Bom frio. Bom